Olá, meus amigos, tudo na paz com vocês? Hoje eu estou aqui com um monte de miniaturas. É porque eu quero contar um pouquinho da história, pelo menos das principais, né? Como que elas surgiram, por que elas são tão colecionáveis, por que algumas valem tanto em relação a outras. Quero falar um pouquinho desse universo, tá bom? Eu peço desculpas aí se eu falar alguma pronúncia errada e se eu esqueci alguns detalhes, tá Então, bom? meus amigos, não tem uma data exata, tá? Do início da confecção de miniaturas. Alguns estudos apontam que teria sido ali por volta de 1886, com a confecção de algumas coisas agrícolas, miniaturas menores, né? Já outros dizem que as primeiras miniaturas que foram feitas foram para uso militar e construção também de ferrovias. E a primeira escala que se adotou foi a escala 1:43, tá? Então todas as miniaturas inicialmente eram feitas nessa escala, ali por volta do começo do século passado, século XX, né? Por volta de 1900. Anteriormente as miniaturas eram bem rudimentares, não tinha acabamento, não tinha nada, era só um pedaço de metal ali forjado, né? Com rodinhas. Depois que eles começaram a aperfeiçoar, meus amigos, mas até ali no começo do século passado, as miniaturas eram bem rudimentares. Outro detalhe, meus amigos, as miniaturas era algo para elite, era bem elitizado mesmo, porque como era algo feito manualmente, né, o custo para se confeccionar uma miniatura era alto. E elas começaram a ser feitas ali na Europa, na região da Europa, então só a elite colecionava. O custo das primeiras miniaturas, eu não tenho nenhum exemplo delas aqui para mostrar para vocês, porque o metal não era como o de hoje, tá? Ele era bem quebradiço, ele quebrava fácil. E o custo era alto para fazer, porque era folha de estanho e eram feitas manualmente, né? Então essas miniaturas com certeza é bem raro de você encontrar alguma perdida por aí hoje. Elas se desgastaram com o tempo. Lá por volta de 1930, mais ou menos, após a Primeira Guerra Mundial, os avanços metalúrgicos melhoraram muito os materiais, né? E de lá surgiu o Zamac, que é esse metal que nós usamos. Na verdade, ele é um pouco aprimorado da sua primeira versão de 1930 e pouco, porque as primeiras versões desse Zamac, ela era muito quebradiça, né? E aí, mais ou menos lá pro final da década de 30, eles inventaram umas ligas de metal mais fortes, que é o famoso Diecast, né? Não sei se a pronúncia é Dialcast ou Diecast, né? O pessoal fala muito Dialcast, que é o início do colecionismo de miniaturas de metal, né? A gíria queria dizer o seguinte: metal mais resistente, Dialcast, metal mais resistente. E é o que deu origem às miniaturas, né? Que nós colecionamos até hoje é utilizado esse material. Década de 30, meus amigos, esse carrinho é mais recente, tá? Ele não é tão antigo, porque ele já tem um acabamento interno, então ele deve ser anos 70, mais ou menos. Anos 70, final dos anos 70. Mas a primeira marca ali que fabricava essa marca aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Drink Toys, tá? Dink Toys, né? Dink Toys. Tá aqui na parte de cima, meus amigos. Eles foram os primeiros reconhecidos a fazer miniatura, mas como eu falei, a miniatura ela era uma carcaça de metal, né? E não tinha esses acabamentos internos que foram feitos aqui de plástico, borracha, né? Eles não eram tão bonitinhos, era uma coisa mais estética de um carro. O custo era muito alto, só o poder elitizado ali que tinha essas miniaturas, né? Não chegava, não tinha como chegar pro povão, não tinha como difundir pelo custo delas ainda. Essa marca, meus amigos, a Dink Toys, ela reinou nos anos 30, tá? Ela reinou nos anos 30. Ela só começou a ter uma concorrência ali pesada na década de 40, que veio uma empresa chamada Sólido. Quem coleciona aí conhece a Sólido, é uma das mais consagradas no mundo, a Sólido até hoje, né? E a Sólido e a Dink Toys, eles faziam só nessa escala que eu estou mostrando, era a escala 1:43, tá? Porque essa escala era utilizada em maquete. E a Sólido, na verdade, ela se concretizou fazendo maquete militar e miniaturas para o pessoal do exército, né? Eles faziam isso daí nos treinamentos táticos deles, nas estratégias, eles usavam as miniaturas, né? De veículos, de tanque, de caminhão. E a Sólido, ela ficou conhecida na Europa inteira, na América, em quase todo mundo, né? Foi a primeira concorrente pesada do mundo de Alceste de colecionismo. Foi a Sólido. Essa é Jink Toys, foi a primeira, tá? E a que veio concorrer com ela é a Sólido. Aqui eu não tô com nenhuma miniatura da Sólido para mostrar no momento. Aí, com o passar dos anos, foi melhorando, tá? Lá por volta dos anos 50,
começaram a fazer o plástico, né? Teve a invenção do plástico, então ficou mais fácil pro pessoal fazer os acabamentos internos. Essa daqui, meus amigos, é uma Burago, eu já falo sobre ela, tá bom? Então, nos anos 50, as miniaturas começaram a colocar plástico no acabamento interno. Então, a gente vê muito miniatura dos anos 50 ainda sem nada dentro, e algumas já na metade do ano ali, 50, começaram a colocar os acabamentos em plástico, né? Nos anos 60, meus amigos, não tem como eu não falar dessa aqui que já é conhecida por todos. Essa daqui é um Matchbox da Lesney, tá vendo aqui em cima Matchbox, aqui embaixo Lesney Produtos. Ela foi dos anos 60, tá bom? Ela fez muita miniatura bacana, muita. Eu coloquei várias aqui, porque foi a origem das miniaturas em escala menor. Tentar dar um zoom, focar melhor. Então as miniaturas eram só 1,43 e a Lesney, através da Matchbox, começou a fazer as miniaturas 1,64, 1,62, 1,55, fazia as menores. Então tem muita miniatura bacana. Quem nos anos 70 não sonhava com esses barquinhos, né? Da Lesney. É muito bacana, meus amigos. Esse aqui tá sem a caçamba, né? Então, o que que acontece? Eles dominaram bastante, tá? Nos anos 60, entraram pelos anos 70. Eu tô comentando deles porque é os que mais fabricavam, mas na década de 60 do século passado, 1960, 1965 para ser mais exato, nós tivemos várias outras, meus amigos, nós tivemos várias outras, tá? Que fabricaram nessa escala, nesse padrão. E em outros também a gente teve, além da Sólido, a Chuco, a gente teve empresas que começaram a vir para a Zona Franca de Manaus fazer carrinhos aqui. Porque até então o colecionismo ele não era tão difundido. Ele começou a abrir muito ali na década de 60, 70 ele começou a abrir um pouco para as pessoas. Já nos anos 70, meus amigos, começou a se difundir mais, tá, o colecionismo. Eu tô com uma miniatura que eu quero mostrar, ela não é de metal, mas eu vou colocar aqui como referência, tá? Porque nós tínhamos as escalas 1,43, que é esse carrinho aqui, e nos anos 70 começaram a fazer algumas escalas no tamanho 1,24, que é o tamanho desse carro azul. Eram maiorzinhas, né? Então esse carro é só de referência mesmo, ele é de plástico, tá? Ele é kit de montar. Então a gente começou a sair um pouco das escalas menores e começou a se fabricar a escala 1,24, que também começou a abrir mais para as pessoas que colecionam, porque é uma escala melhorzinha, maior, e quer queira quer não, dá para fazer detalhes de acabamento mais bonitos, né, do que carrinhos menores. E aí começaram na década de 70. Uma outra que eu queria mostrar, meus amigos, aqui embaixo, são os famosos Hot Wheels, né? Eu tenho uns aqui bem bacanas, ó. Esse aqui é o Maverick brasileiro, né? A Hot Wheels, ela se consagrou pela Mattel ali no final dos anos 60, se não me engano foi 68 ou 70, que ela começou a fazer os carrinhos escala 64, né? Aqui nós temos a Máquina Mistério da Hanna-Barbera, bem bacana. Eu acho bacana esse aqui também do Velozes e Furiosos. E foi mais um que entrou na briga, né? Ele entrou na briga, na verdade, na escala próxima, que é a escala, se eu não me engano, os Matchbox é 1,62 e o Hot Wheels é 1,64. Então a escala é próxima, é quase que a mesma. Então eles entraram nessa briga, né? Dos carrinhos pequenininhos. E quem que não ama, né? Os Hot Wheels aqui. E quer queira, quer não, a primeira leva desses carrinhos, meus amigos, no final dos anos 60, se eu não me engano, 68... a Mattel lançou um lote de 16 carrinhos, né? E é engraçado a gente ver, porque hoje os lotes que saem, as coleções do ano que saem, é 200 e poucos, né? Pra gente ter ideia, não sei se eu vou conseguir ver aqui atrás. É isso mesmo, dá uma olhada, meus amigos, ó. Essa série aqui desse ano que saiu, vou tentar focar melhor. Pronto, foquei, ó. Esse carrinho é o carrinho de 142 de 250 carrinhos feito na série desse ano aqui. Eu acho que esses aqui são do ano passado, são 2021. Então nós estamos falando de uma coleção que saiu no ano com 250 carrinhos diferentes. A primeira que saiu em 68 foram 16 carrinhos e foi um tremendo sucesso até hoje, né? Peço desculpa se o celular tremeu um pouco, meus amigos, porque eu quero mostrar-os aqui na escala 1,18, tá? Esses aqui são da Burago. Esses que estão na fila central. São os clássicos da Burago. A Burago começou a fazer carrinhos na escala 1,18 ali por volta dos anos 70, se não me engano 75, 76. Eles difundiram o colecionismo para as escalas 1,18, que são essas escalas maiores, tá bom? Esses aqui do meio, eles são Burago. Depois eu vou mostrar um para vocês.
Deixa eu pôr a câmera no pedestal. É isso aí, meus amigos. Eu quero muito mostrar esses do centro aqui, que são os carros da Burago, porque eles têm um papel muito importante na história do colecionismo. Eu, em especial, ganhei um desse aqui. Esse aqui é uma Lamborghini Countach, acho que 86, 88, tá? Ele é uma Lamborghini Countach 88. Esses carrinhos da Burago, eles mudaram a história do colecionismo. Eles fizeram, na verdade, o colecionismo passar uma coisa de criança para brinquedo de gente grande, né? Porque no ano de 75 para frente, metade dos anos 70 do século passado, os carrinhos não tinham essa perfeição. Então quem trouxe essa perfeição, deixa eu tentar dar um foco, meus amigos. Quem trouxe essa perfeição para as miniaturas, em primeira mão, foi a Burago, né? Uma empresa italiana, uma empresa ali na Itália, de miniaturas. E eles começaram a pôr uns detalhes nos carrinhos que não tinha como gente grande não se apaixonar, tá? Eu, em particular, meu primeiro carrinho que eu ganhei de escala 1/18 foi uma Lamborghini igualzinha a essa que está guardada na caixa até hoje, tá? Então, ali não tem como a gente não se apaixonar por isso. Então, eles mudaram o mercado, tá? Além de eles trazerem a escala 1/18 para o colecionismo, eles trouxeram os detalhamentos dos carrinhos. Eu vou pegar uma outra, vou pegar essa aqui, ó. Olha que maravilha de carrinho, meus amigos. A quantidade de detalhe que um carrinho desse aqui tem. Os volantes, os bancos, a parte dos motores aqui, ó. Vou tentar abrir, ó. Não tem como a gente não se apaixonar por isso. Aqui eu tenho uma Ferrari, que é uma preciosidade, né? Uma GTO, escala 1/18. Então, a Burago fez o nome dela na história, fazendo inicialmente as miniaturas escala 1/18 com grande detalhamento, né? Dá uma olhada aqui, a gente sai das primeiras miniaturas que era uma carcaça de ferro para uma miniatura com todos os detalhes de um carro de verdade. Eles mudaram o conceito, tá? Logo atrás, eu tenho os carros da Maisto. Os carros da Maisto também mudaram a história, porque a gente está saindo de uma era de carros feitos na Itália para carros feitos no polo industrial asiático, ou seja, no início dos anos 80, a gente teve aquele boom, né? Aquela difusão do colecionismo através de várias marcas de miniaturas, várias. Nós tivemos muitas delas com origem na Ásia, na China, os made in China. Então a Maisto é uma parte dessa história, dos primeiros carrinhos feitos na China, em Taiwan, naquela região, polo industrial asiático, tá? Eles também tinham um nível bom de detalhamento, de acabamento, mas até hoje no mundo do colecionismo o pessoal gosta muito mais da Burago, por isso que a Burago é mais cara, porque ela tem mais história, ela tem mais detalhes. Muitos falam que a Maisto é mais detalhada que a Burago, porém se você pesar um carrinho da Burago e você pesar um carrinho da Maisto, você vai ver que foi muito mais empenhado material nesse carrinho, né? Ele é muito mais robusto em peso do que um carrinho da Maisto. A tendência, meus amigos, aí dos anos 80 para frente foi uma briga entre a produção em escala, com preços mais baratos e a perfeição nos detalhes, tá bom? Se nós pegarmos aí os anos 90, eu vou falar algumas marcas, porque foram muitas delas que mudaram a história do colecionismo. Então, uma das que me chama muita atenção, que eu gosto bastante, foi dos anos 90, é essas duas que estão aqui. São a AUT Molds, tá bom? Eu vou pegar esse carrinho deles, que eu acho que é um dos mais perfeitos. Apesar de ter um vidrinho quebrado aqui, o legal desse carro, meus amigos, é a quantidade de detalhes dele, tá? Vou tentar abrir aqui, ó. Ele abre, é difícil a gente ver isso, né? Mas ele abre todas as portas, tá vendo? Que coisa legal. Olha, nós estamos falando de um carrinho que abre as 4 portas, porta-mala, capô. Olha que coisa bacana. Nós temos marcas japonesas de miniaturas muito caras. Temos carrinhos desses que chegam a valer R$2.000 de marcas japonesas, né? Esse daqui é um T-Molds, tá? Ele é um carrinho de qualidade boa, mas também já é feito na China, né? Já é um carrinho chinês, já não tem aquela origem europeia dos carrinhos italianos, dos carrinhos como o Burago, como a Mira, que são a Mira, se eu não me engano, é a Espanha. São carrinhos cheios de detalhes, muito mais que esses aqui. Mas esses ainda são carrinhos muito top, mesmo sendo feito lá na China. A gente pode ver esse aqui, ó. Esse aqui é um Calibra, né? Temos no Brasil desse aqui, ó, ele tem vidro na porta, ó. Ele tem os acabamentos internos de corrida.
né? Esse aqui é do Rosberg. Olha que bacana. Vou pôr aqui o nome, ó. O T-Mods. E com a industrialização asiática, a gente viu explodir as miniaturas, né? Então, uma das mais famosas, que para mim também, esses fazem parte da minha infância, eram vendidos em padaria, são carrinhos Sunnyside. Eles vinham numa caixinha com 12 unidades. Cada caixa tinha 12 unidades desses carrinhos, em diversas cores e modelos, Porsche, Ferrari. Aqui a gente tem uma Ferrari, né? A gente reconhece aqui, ó, pelo Sunnyside. São carrinhos raros, tá, pessoal? Carrinhos raros. Esse Porsche aqui, por exemplo, ele nunca foi brincado. Esse carrinho estava numa caixa original, lacrada aí por 20, 30 anos. A gente pode ver o estado dele. Então eles abrem também porta, ó, capô, e tem uma quantidade legal de detalhes para um carrinho pequenininho, né? Ele não é escala em 43, ele é escala 1,38, tá vendo? Mas é um carrinho bacana pra caramba. E nós tivemos empresas brasileiras. Eu lembro desse daqui. Esse aqui é um ônibus da Brinquedos Reis, feito na Zona Franca de Manaus, ali nos anos 70, mais ou menos. Isso aqui é preciosidade, meus amigos. Não existe fácil para encontrar, não, ó. Tá vendo? Aqui não vai dar para ver, mas a empresa Alfema Norte. A Alfema Norte, ela fazia para os Brinquedos Reis de época, anos 70. Isso aí, meus amigos. Eu espero ter passado um pouco de conhecimento para vocês do básico das miniaturas, tá bom? Nós tivemos muitas outras marcas ali que são famosas e são caras. Por exemplo, a gente tem nesse padrão aqui, mais ou menos, meus amigos, a gente tem a Mini Champs, né? Eu acho que a UT e a Mini Champs são os mais completos, né? A Mini Champ, na verdade, ela também entrou na briga pesado para detalhamento de miniatura. Você pega uma Mini Champs, as lanternas, os faróis, os limpadores, elas são perfeitas, né? As maçanetas. Então a gente teve muito disso ali nos anos 90, né? O aperfeiçoamento das miniaturas. A gente teve a Auto Art, que também tinha uma qualidade tremenda. A gente teve a Franklin, que também tinha muita qualidade nas miniaturas. E algumas delas estão até hoje aí. Então é isso, meus amigos. Espero aí que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. Eu vou dar mais um zoom nas miniaturas aqui. E eu me despeço aí com um abraço a todos, tá bom? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like.